Desde que virei faxineira na mansão, o filho do milionário me chamava de lixo e dizia que eu devia agradecer por limpar o chão dele. No dia em que me acusou de roubo, riu enquanto todos assistiam e me demitiu ali mesmo. Ele só não sabia que aquela seria a maior humilhação da vida dele. Meu nome é Amélia, tenho 42 anos e durante 5 anos trabalhei na mansão da família Albuquerque. 5 anos limpando 23 cômodos, lavando roupas de cama que custavam mais que meu carro velho, polindo pisos de mármore importado enquanto ouvia que eu era invisível. 5 anos aguentando Rodrigo Albuquerque Jr., o filho de 30 anos do dono da casa, me tratar como se eu fosse menos que humana. Como se eu não tivesse sentimentos, não tivesse família, não tivesse dignidade. Como se eu fosse apenas uma peça da mobília, algo que existia apenas para servir. Eu comecei a trabalhar lá logo depois que meu marido faleceu. Câncer levou ele em 8 meses e junto levou nossas economias. Fiquei com 2 filhas para criar, uma de 16 e outra de 12. Contas de hospital que pareciam não ter fim. E um currículo que só tinha ensino médio incompleto e experiência em limpeza. Quando a agência de empregos me ligou, dizendo que a família Albuquerque procurava uma faxineira para trabalhar de segunda a sábado, das 7 da manhã às 5 da tarde, por R$ 2.500, eu aceitei na hora. Era o dobro do que eu ganhava fazendo faxina em 3 casas diferentes. Era a chance de ter horário fixo, carteira assinada, talvez até um pouco de estabilidade para reconstruir nossa vida depois de tanta dor. A mansão ficava em um condomínio fechado na Zona Sul, daqueles que têm seguranças armados na portaria e câmeras em cada esquina. No meu primeiro dia, eu precisei mostrar 3 documentos antes de entrar e me deixar entrar. A casa tinha 3 andares, piscina coberta e descoberta, academia particular, sala de cinema, biblioteca com livros que ninguém lia e um jardim que parecia coisa de revista. Era o tipo de lugar que eu via na televisão e nunca imaginava conhecer por dentro. O cheiro era diferente, sabe? Cheiro de móveis caros, de perfumes importados, de flores frescas trocadas todo dia. Até o ar parecia mais limpo lá dentro. O Sr. Albuquerque, o dono de tudo aquilo, era um homem de 65 anos, dono de uma rede de concessionárias de carros de luxo espalhadas por 3 estados. Ele tinha feito fortuna do zero, começando como vendedor e construindo um império através de décadas de trabalho duro. Era viúvo há 10 anos e morava só com o filho. Desde o começo, ele foi educado comigo. Sempre dava bom dia, perguntava como estavam minhas filhas, lembrava os nomes delas. De vez em quando, deixava uma cesta de Natal ou um bônus de aniversário. Era um homem gentil, cansado, que passava a maior parte do tempo no escritório ou viajando a negócios. Tinha aquele jeito de quem trabalhou a vida toda e não sabia fazer outra coisa. Você via nos olhos dele uma tristeza antiga, como se carregasse um peso que ninguém mais enxergava. O filho era o oposto completo. Rodrigo Júnior nunca trabalhou um dia na vida. Formado em administração numa universidade particular caríssima, ele tinha um cargo de diretor na empresa do pai. Mas todo mundo sabia que ele só aparecia lá para assinar papel e gastar dinheiro. Dirigia uma BMW que trocava todo ano, usava relógio que custava mais que uma casa e tratava todo mundo que não fazia parte do círculo dele como se fosse lixo, literalmente. A primeira vez que ele me chamou assim foi na minha segunda semana de trabalho. Eu estava limpando a sala de estar, aquela com pé direito alto e lustre de cristal que precisava de escada para alcançar. Estava concentrada, passando o pano com cuidado em cada móvel, tomando cuidado para não quebrar nenhuma das peças decorativas caras. Ele desceu as escadas conversando no celular, alto, reclamando de alguma balada que tinha fechado cedo. Passou direto por mim sem olhar, derrubou uma garrafa de energético vazia no chão e falou sem tirar o telefone da orelha. Ei, lixo, limpa isso aí antes que manche o piso. Eu fiquei paralisada com o pano na mão. Pensei que tinha ouvido errado. Pensei que ele estava falando com alguém no telefone. Mas ele virou, me olhou com aquele sorriso de canto de boca e repetiu. Tá surda? Falei para o lixo limpar o lixo. É sua função, não é? Engoli seco, peguei a garrafa e continuei trabalhando. Precisava daquele emprego. Minhas filhas precisavam comer, mas aquilo foi só o começo. Com o passar dos meses, Rodrigo criou um padrão. Toda vez que me via, tinha um comentário. Ainda bem que você é boa em limpar,
porque para mais nada você serve. Meu cachorro é mais inteligente que você. Não encosta a sua mão suja nos meus documentos. Ele fazia questão de bagunçar o quarto dele depois que eu tinha limpado, jogava toalhas molhadas no chão, derramava bebida de propósito e depois ria quando me via limpando de novo. Às vezes, eu achava que ele fazia isso por diversão, só para me ver trabalhar dobrado. Era como se humilhar os outros fosse o único prazer real que ele tinha na vida. Eu tentava ignorar. Me concentrava no Sr. Albuquerque, que sempre me tratava com respeito. Ele notava o comportamento do filho. Eu via pela cara dele, mas nunca dizia nada. Era como se tivesse desistido de corrigir Rodrigo fazia tempo. Ele é jovem, Amélia. Não leva a mal, ele me disse uma vez, com um olhar tão cansado que me deu pena. Ele vai amadurecer, mas Rodrigo só piorava. Teve uma tarde que ele trouxe um grupo de amigos para a mansão. 5 ou 6 rapazes iguais a ele, todos de camisa polo e tênis importado, rindo alto e bebendo o uísque que custava mais que meu salário. Eu estava limpando o banheiro do segundo andar quando ouvi a voz dele gritando lá de baixo. Ei, faxineira, desce aqui agora! Desci correndo, pensando que tinha acontecido alguma emergência. Meu coração estava acelerado, preocupada que tivesse quebrado algo ou que alguém tivesse se machucado. Quando cheguei na sala, eles estavam todos sentados no sofá de couro, olhando para mim como se eu fosse algum tipo de entretenimento. Rodrigo apontou para o chão, onde tinha uma mancha de vinho tinto no tapete persa que devia custar uma fortuna. Meu amigo aqui derrubou sem querer, ele disse, ainda com aquele sorriso. Limpa isso agora, na nossa frente. A gente quer ver se você é tão boa quanto dizem. Senti meu rosto esquentar. Todos eles me olhavam, alguns rindo baixinho, outros com aquele ar de superioridade. Eu podia ter falado não, podia ter dito que voltaria depois, mas o olhar de Rodrigo era um desafio. Ele queria me ver de joelhos na frente dos amigos. Então eu peguei os produtos de limpeza e fiz meu trabalho. Ajoelhei no chão, esfreguei a mancha enquanto eles faziam piadas. Aposto que ela limpa a casa dela melhor que limpa aqui. Será que se a gente pagar mais ela limpa de farda de empregada francesa? Risadas, muito risadas. Um deles até tirou foto com o celular e eu ouvi Rodrigo dizer: posta nos stories, mano. Rodrigo acendeu um charuto, soprou a fumaça na minha direção e falou: você serve para isso mesmo, pelo menos faz bem feito. Terminei de limpar com as mãos tremendo, mas não deixei eles verem uma lágrima. Subi para o banheiro, tranquei a porta e chorei em silêncio por 10 minutos. Olhei para o meu reflexo no espelho e mal me reconheci. Depois lavei o rosto, refiz a maquiagem borrada e voltei ao trabalho, porque era isso que eu tinha que fazer, aguentar, sobreviver. Mas naquela noite, deitada na minha cama pequena no meu apartamento apertado, eu olhei para o teto e pensei: até quando? As semanas viraram meses. O Sr. Albuquerque viajou para uma feira de automóveis na Europa e ficou fora quase um mês. Rodrigo assumiu o controle total da casa e foi o pior período. Ele festejava quase toda noite e toda manhã eu chegava encontrando a mansão destruída. Garrafas quebradas, comida pisoteada, às vezes até vômito no banheiro. E ele sempre estava lá, de ressaca, de óculos escuros dentro de casa, mandando eu limpar mais rápido porque o barulho da vassoura estava incomodando a cabeça dele. Um dia eu cheguei e encontrei a cozinha completamente virada. Ele tinha tentado fazer alguma coisa de madrugada, deixado panelas queimadas na pia, ovo estourado no micro-ondas, molho de tomate respingado até no teto. Levei 3 horas para limpar. Quando terminei, exausta, suada, com as costas doendo, ele apareceu na porta com um prato de comida que tinha pedido por delivery. Ah, você terminou? Ele falou, olhando em volta. Ficou uma bosta. Vou descontar do seu salário. Senhor Rodrigo, eu limpei tudo. Tá discutindo comigo? Ele deu um passo na minha direção. Eu recuei. Você acha que eu sou idiota? Que eu não vejo que você faz corpo mole? Eu não faço corpo mole, senhor. Eu trabalho. Você trabalha porque eu deixo. Ele jogou o prato de comida no chão. Espaguete e molho se espalharam pelo piso que eu tinha acabado de passar. Agora limpa de novo. E se reclamar mais uma vez, você tá na rua. Eu limpei, sem dizer nada, porque tinha que pagar o aluguel, porque minha filha mais velha estava prestando vestibular e precisava de cursinho, porque minha filha mais nova tinha aparelho nos dentes e não podia parar o tratamento. Mas algo dentro de mim começou a rachar naquele dia. As outras funcionárias da casa tentavam me apoiar. Tinha a Marlene, a cozinheira, que trabalhava lá há 15 anos e tinha visto Rodrigo crescer. Esse menino foi criado que nem planta de vaso, ela me disse uma vez, enquanto tomávamos café na copa.
A mãe morreu quando ele tinha 20 e o pai tentou compensar dando tudo. Agora não tem mais jeito. O motorista, seu Osvaldo, balançava a cabeça toda vez que via Rodrigo me humilhar. Um dia, a vida ensina ele, Amélia. Um dia. Mas esse dia parecia nunca chegar. Então aconteceu o jantar. O senhor Albuquerque voltou da Europa e decidiu fazer um jantar de negócios em casa. 20 convidados, todos empresários importantes, alguns com esposas cheias de joias e vestidos de grife. Marlene preparou um menu de dar água na boca, seu Osvaldo buscou vinho importado na adega e eu passei o dia inteiro deixando a casa impecável. Cada detalhe tinha que estar perfeito. Polir a prataria, dobrar os guardanapos de linho, arranjar as flores nos vasos de cristal. Eu queria que tudo saísse perfeito, porque sabia que aquele jantar era importante para o senhor Albuquerque. O jantar estava indo bem. Eu ajudava a servir, recolhia pratos, mantinha tudo organizado. O senhor Albuquerque me deu um sorriso discreto de agradecimento quando passei perto dele. Rodrigo estava sentado na outra ponta da mesa, bebendo mais que comendo, conversando alto sobre um carro novo que queria comprar. Eu estava na cozinha preparando a sobremesa quando ouvi a voz dele gritando meu nome. Corri para a sala de jantar. Todos os convidados estavam olhando para Rodrigo, que estava de pé, segurando um relógio de pulso na mão. Um Rolex dourado que brilhava sob a luz do lustre. Amélia, ele falou, e o silêncio na sala era absoluto. Onde você estava hoje de tarde? Eu estava limpando os quartos, senhor. Limpando os quartos. Ele acenou o relógio. Esse aqui é meu. Estava na minha cômoda. Agora eu achei ele escondido no armário da vassoura. Quer me explicar como ele foi parar lá? Meu coração parou. 20 pares de olhos se viraram para mim. Eu não peguei isso, senhor Rodrigo. Eu nunca... Nunca o quê? Nunca roubou? Ele riu. Claro que roubou. Por isso escondeu no lugar que só você usa. Achou que eu não ia perceber a falta? Eu juro que não peguei. Tá me chamando de mentiroso? Ele gritou, e eu dei um pulo. Na frente dos meus convidados, você vai me chamar de mentiroso? O senhor Albuquerque se levantou. Rodrigo, vamos conversar isso em particular. Não, pai, não vamos. Ela precisa aprender. Rodrigo apontou o dedo para mim. Você é uma ladra. Uma faxineira ladra que eu deixei entrar na minha casa e você rouba de mim. Na frente de todos aqui, eu quero que você peça desculpa e devolva tudo que pegou. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Senhor Rodrigo, eu nunca peguei nada. Eu sou honesta. Eu preciso desse emprego. Eu... Honesta? Ele riu mais alto. Gente como você não sabe o que é honestidade. Vocês veem luxo e acham que tem direito. Mas não tem. Você não tem direito a nada que é meu. Nada. Ele jogou o relógio na minha direção, bateu no meu peito e caiu no chão com um som metálico. Eu não conseguia parar de chorar. Pega suas coisas e sai da minha casa, ele disse, e a voz dele era fria como gelo. Agora, na frente de todo mundo, e se eu ver sua cara aqui de novo, eu chamo a polícia e te faço presa por roubo. Entendeu, sua ladra? Eu olhei para o senhor Albuquerque. Ele estava pálido, abrindo a boca para falar, mas não saía som. Os convidados pareciam constrangidos, alguns olhando para o prato, outros me olhando com pena ou desprezo. Eu não sabia. Eu falei para sair, Rodrigo berrou, e eu saí. Peguei minha bolsa na cozinha, murmurei um pedido de desculpas para Marlene, que estava com os olhos cheios d'água, e saí pela porta dos fundos. Atravessei o jardim com a visão embaçada de lágrimas, passei pelos seguranças que desviaram o olhar. E cheguei na rua. Sentei no ponto de ônibus tremendo inteira e chorei como não chorava desde o funeral do meu marido. Chorei pela humilhação, pela injustiça, por ter sido chamada de ladra na frente de estranhos quando eu nunca tinha roubado nem um lápis na vida. Chorei porque ia ter que contar para as minhas filhas que eu tinha perdido o emprego, porque não sabia como ia pagar as contas do mês seguinte. Mas principalmente chorei de raiva, raiva de Rodrigo, raiva de mim mesma por ter aguentado tanto, raiva de um mundo onde gente como ele podia destruir gente como eu só porque sim. O ônibus demorou 40 minutos. Quando finalmente cheguei em casa, já passava das 11 da noite. Minhas filhas estavam acordadas, preocupadas porque eu nunca chegava tão tarde. O que aconteceu, mãe? A Júlia, a mais velha, perguntou. Eu abracei as duas e contei tudo. E elas choraram comigo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. A acusação, o relógio, a forma como Rodrigo me olhou, como se eu fosse sujeira. E foi aí que comecei a pensar. Rodrigo não era burro. Ele era cruel, mimado, arrogante, mas não era burro. Por que ele faria aquele teatro todo na frente dos convidados do pai? Por que plantar o relógio no armário da vassoura? O que ele ganhava me demitindo daquele jeito? A menos que
a menos que ele quisesse me eliminar por algum motivo. Foi então que lembrei de uma coisa estranha que tinha acontecido 2 semanas antes. Eu estava limpando o escritório do Sr. Albuquerque, que ficava no 3º andar, um lugar que Rodrigo raramente entrava. Enquanto passava pano na mesa, vi uma pasta aberta com documentos. Não quis bisbilhotar, mas uma palavra chamou minha atenção: testamento. Na época não pensei muito nisso. Homens ricos tinham advogados e papéis importantes. Normal, mas agora, deitada na cama, sem sono, comecei a juntar as peças. Poucos dias depois de eu ter limpado aquele escritório, Rodrigo começou a me tratar pior que o normal. Muito pior. Foi quando começaram as festas descontroladas, as humilhações na frente dos amigos, os gritos. E então veio a acusação de roubo. E se ele tinha visto que eu estava naquele escritório? E se tinha alguma coisa naqueles documentos que ele não queria que ninguém soubesse? Sentei na cama, com o coração acelerado. Era madrugada, mas peguei o celular e liguei para Marlene. Ela atendeu no 3º toque, com voz de sono. Amélia? Que horas são? Marlene, desculpa ligar assim, mas preciso perguntar uma coisa. O Sr. Albuquerque, ele anda doente? Silêncio do outro lado. Marlene? Amélia? A voz dela ficou baixa. Ele não quer que ninguém saiba, mas já que você perguntou, ele tá com câncer. Descobriu faz 3 meses. Os médicos disseram que não tem mais o que fazer. Ele tá tentando organizar as coisas, sabe? Colocar a empresa em ordem, resolver as pendências. Meu estômago gelou. E o Rodrigo sabe? Sabe. Foi ele que ficou sabendo primeiro. Mas ele finge que tá tudo normal. O Sr. Albuquerque tá tentando preparar ele para assumir tudo, mas... Ela suspirou. Você viu como ele é, Amélia. Aquele menino não tá pronto para nada. Agradeci e desliguei. Fiquei sentada no escuro, com a cabeça girando. O Sr. Albuquerque estava morrendo. Ele estava organizando a herança. E talvez, só talvez, ele tivesse colocado alguma coisa naquele testamento que Rodrigo não gostou. Alguma coisa que me envolvia. Parecia loucura. Por que um milionário colocaria algo relacionado à faxineira dele no testamento? Não fazia sentido, a menos que... Lembrei de todas as conversas que tive com o Sr. Albuquerque, de como ele perguntava sobre minhas filhas, como se lembrava dos nomes delas, das datas dos aniversários, de como, no último Natal, ele me deu um bônus de R$ 3.000 e disse: a senhora cuida da minha casa melhor que muita família cuida. Isso vale muito para mim, Amélia. Lembrei de uma tarde em que encontrei ele sozinho na biblioteca, olhando fotos antigas. Ele me viu passando e me chamou. Mostrou uma foto da esposa falecida. Ela era simples como a senhora, ele disse. Vinha de família humilde, mas tinha um coração gigante. Sinto falta disso, de gente simples e honesta. E lembrei de 3 semanas atrás, quando ele voltou da Europa. Eu estava arrumando as malas dele, e ele chegou no quarto com um envelope na mão. Amélia, eu preciso que a senhora guarde isso para mim. É importante. Coloque no cofre da biblioteca, no fundo, atrás dos livros de contabilidade. E não comente com ninguém, pode ser? Eu guardei. Nem olhei o que era. Só fiz o que ele pediu. Será que aquele envelope... Pulei da cama. Eram 4 da manhã, mas eu não conseguia mais ficar parada. Se havia alguma chance, qualquer chance, de limpar meu nome e entender o que Rodrigo estava escondendo, eu precisava descobrir. Mas como voltar naquela mansão? Rodrigo tinha deixado claro que se me visse de novo, chamaria a polícia, a menos que eu voltasse quando ele não estivesse lá. Peguei o celular de novo e liguei para Marlene. Quando ela atendeu, irritada agora, eu falei rápido. Marlene, preciso voltar na casa. Só uma vez. Tem algo que o Sr. Albuquerque me pediu para guardar e eu preciso ver se ainda tá lá. Você tá louca? Se o Rodrigo te pega, ele tá lá agora? Não. Saiu de madrugada com os amigos. Deve voltar só amanhã de tarde. Você conhece ele. E o Sr. Albuquerque? Tá viajando de novo. Volta só semana que vem. Perfeito. Me deixa entrar amanhã cedo. Por favor. Só 15 minutos. Eu entro, pego o que preciso e saio. Ninguém precisa saber. Marlene ficou em silêncio. Depois suspirou. Amélia, isso pode dar ruim para você. E para mim. Eu sei. Mas eu preciso. Por favor. Outro silêncio. 7 da manhã. Porta da cozinha. E se alguém perguntar, eu não sei de nada. Obrigada, Marlene. Obrigada. Passei o resto da noite planejando. Se eu estivesse certa, aquele envelope tinha alguma coisa que explicava tudo. Alguma coisa que Rodrigo estava desesperado para esconder. Alguma coisa que valia a pena me destruir para proteger. Às 6:30 da manhã, eu já estava de pé, vestida, com o coração batendo descompassado. Peguei 2 ônibus até o condomínio, cheguei às 7 em ponto. Marlene me esperava na porta da cozinha, olhando nervosa para os lados. 15 minutos, Amélia. Nem um segundo a mais. Entrei.
A casa estava silenciosa, cheirando a limpeza fresca. Marlene tinha passado a manhã tentando arrumar a bagunça da festa da noite anterior. Subi direto para a biblioteca no segundo andar, meu coração batendo tão forte que parecia que todo mundo podia ouvir. O cofre era pequeno, embutido na parede atrás de uma estante. Só eu, Marlene e o Sr. Albuquerque sabíamos a senha, a data de aniversário da esposa falecida. Digitei os números com as mãos tremendo. Clique. Abriu. Lá dentro tinha alguns documentos, joias da falecida senhora Albuquerque, e no fundo, atrás de tudo, o envelope que eu tinha guardado 3 semanas atrás. Peguei com cuidado. Não estava lacrado. Abri. Dentro tinha uma cópia de um testamento. Data de 3 meses atrás, exatamente quando o Sr. Albuquerque descobriu o câncer. Comecei a ler. E quanto mais lia, mais meu coração disparava. O Sr. Albuquerque dividia a herança de forma inesperada. Rodrigo recebia 30% das ações da empresa e a mansão. Os outros 70% das ações eram divididos entre funcionários antigos da empresa que trabalhavam com ele há mais de 20 anos, instituições de caridade e eu. Meu nome estava lá. Amélia Santos da Silva, 10% das ações da Albuquerque Motors, e um apartamento de 3 quartos em um bairro nobre, que ele tinha comprado, segundo o documento, para garantir o futuro das filhas de uma mulher que cuidou de mim e da minha casa com mais carinho que meu próprio sangue demonstrou. Precisei sentar. As pernas não me sustentavam mais. Eu estava no testamento. Eu que limpava o chão. Eu que ele chamava de Senhora Amélia e tratava com respeito quando o filho me chamava de lixo. E havia mais. Uma cláusula específica. Se Rodrigo Albuquerque Jr. contestar este testamento ou demonstrar comportamento que difame ou prejudique qualquer beneficiário aqui nomeado, sua parte da herança será automaticamente reduzida a 20% e os 10% restantes serão distribuídos entre os demais beneficiários. Li aquela parte 3 vezes. Rodrigo sabia. Ele tinha lido aquele testamento. E ele sabia que se me tratasse mal, se tentasse me prejudicar de forma pública e comprovável, ele perderia parte da herança. Mas ele era arrogante demais, mimado demais, para aguentar a ideia de uma faxineira receber parte da fortuna do pai. Então, em vez de me respeitar para manter seus 30%, ele decidiu me eliminar antes que o testamento fosse executado, me acusando de roubo, me demitindo de forma humilhante, me afastando da casa antes que o pai morresse e o testamento entrasse em vigor. Se eu não estivesse mais trabalhando lá, se eu estivesse com reputação destruída, marcada como ladra, talvez o testamento pudesse ser contestado. Talvez um juiz não validasse a herança para alguém que tinha sido demitida por justa causa. Rodrigo estava tentando me roubar antes mesmo de eu saber que tinha algo a ser roubado. Fiquei sentada naquela biblioteca, segurando aqueles papéis, e um turbilhão de emoções passou por mim. Choque, gratidão pelo Sr. Albuquerque, que viu em mim mais do que eu mesma via. Raiva de Rodrigo, que era tão podre por dentro que preferia me destruir a aceitar a vontade do próprio pai. E pela primeira vez, em 5 anos, uma sensação nova, poder. Eu tinha a cópia do testamento. Eu tinha prova do que o Sr. Albuquerque queria. E Rodrigo não sabia que eu sabia. Tirei fotos de cada página com meu celular. Guardei o envelope de volta no cofre exatamente como estava. Fechei. Desci as escadas em silêncio. Marlene me esperava na cozinha, roendo as unhas. E aí? Achei o que precisava. Amélia, você tá com uma cara estranha. O que aconteceu? Eu sorri. Pela primeira vez em muito tempo. Aconteceu que eu descobri a verdade, e agora eu sei exatamente o que fazer. Saí daquela mansão com passos firmes. Não era mais a faxineira humilhada que tinha saído chorando 2 dias antes. Era alguém que tinha informação. Alguém que tinha direitos, alguém que ia lutar. Fui direto para um escritório de advocacia no centro da cidade. Marquei consulta com o primeiro advogado que tinha horário disponível. Gastei R$ 200 que eu não tinha sobrando para 1 hora de conversa. Mostrei as fotos do testamento. Contei tudo, desde a primeira vez que Rodrigo me chamou de lixo até a acusação falsa de roubo. O advogado, Dr. Marcelo, um homem de 50 e poucos anos com óculos de leitura na ponta do nariz, ouviu tudo em silêncio. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e ficou me olhando por um longo momento. Senhora Amélia, isso é sério. Se esse testamento for válido, e pelo que estou vendo parece ser, a senhora tem direito legal a uma herança considerável. E se o que a senhora diz sobre a acusação falsa for verdade, esse Rodrigo cometeu crime de calúnia e difamação. Eu posso provar que é mentira? Depende. Tem câmeras na mansão? Tem.
em vários lugares. Então as gravações vão mostrar que a senhora nunca pegou aquele relógio. Além disso, ele mesmo admitiu na frente de testemunhas que encontrou o relógio no armário da vassoura, um lugar que, convenientemente, só a senhora usa. Isso é muito suspeito. Qualquer juiz vai questionar. Senti esperança crescendo no peito. E agora? Agora a senhora não faz nada precipitado. Esse testamento ainda não entrou em vigor porque o Sr. Albuquerque está vivo. Quando ele falecer, o testamento vai para inventário. Nesse momento, a senhora se apresenta como beneficiária. Mas ele me olhou sério. A senhora precisa de provas de que trabalhou lá, de que tinha relação próxima com o falecido, de que a acusação de roubo foi falsa. Eu tenho recibos de pagamento, mensagens do Sr. Albuquerque me agradecendo por cuidar da casa. E tenho testemunhas, a Marlene, o motorista, outros funcionários. Ótimo, guarde tudo. E quando chegar a hora, a senhora me procura. Vamos garantir que a vontade do Sr. Albuquerque seja respeitada. Saí do escritório diferente de como entrei. Tinha um plano, tinha aliados e, principalmente, tinha a verdade do meu lado. Mas ainda faltava a parte mais difícil: esperar. Nas semanas seguintes, consegui um emprego em uma empresa de limpeza, ganhando menos, mas pelo menos estava trabalhando. Cuidava das meninas, pagava as contas no aperto e esperava. Mantinha contato com Marlene, que me atualizava sobre a saúde do Sr. Albuquerque. Ele tá piorando, Amélia, ela me disse em uma ligação. Os médicos disseram que é questão de semanas. Ele tá mais magro, mais cansado, às vezes nem sai da cama. Meu coração apertou. Apesar de tudo, eu gostava daquele homem. Ele tinha me tratado com dignidade quando o filho me tratava como lixo. E agora, sabendo que ele tinha pensado em mim, nas minhas filhas, no nosso futuro, eu só queria poder agradecer. Pedi para Marlene entregar uma carta para ele. Escrevi à mão, com cuidado. Senhor Albuquerque, obrigada por tudo. Por me dar trabalho quando eu precisava. Por tratar minhas filhas como se fossem suas netas. Por me ver como ser humano. O senhor é um homem bom. E vou lembrar do senhor com carinho para sempre. Amélia. Marlene me ligou no dia seguinte, chorando. Ele leu Amélia e chorou. Pediu para eu te dizer que você foi uma das poucas alegrias dele nos últimos anos. 2 semanas depois, Marlene me ligou às 6 da manhã. Eu soube antes dela falar. Ele se foi, Amélia. Durante a noite, dormindo, os médicos disseram que foi tranquilo. Chorei. Chorei por um homem que foi mais gentil comigo em 5 anos do que muita gente tinha sido em uma vida inteira. O funeral foi 3 dias depois. Grande, pomposo, cheio de gente importante. Empresários, políticos, a elite toda da cidade. Eu fui. Fiquei no fundo da igreja, de preto, sem chamar atenção. Vi Rodrigo na primeira fileira, de terno caro, cara fechada. Ele não chorou. Só ficou olhando para o caixão com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Talvez ressentimento, talvez alívio. Depois do enterro, houve o inventário. O testamento foi lido no escritório do advogado da família, com todos os beneficiários presentes. Eu não fui nesse primeiro momento. Dr. Marcelo me aconselhou a esperar. Deixa eles abrirem o testamento. Deixa o Rodrigo descobrir. Aí a senhora se apresenta. E foi exatamente o que fizemos. Rodrigo descobriu o testamento. Descobriu que tinha só 30%. Descobriu meu nome lá. E, segundo Marlene, ele teve um ataque. Gritou com o advogado. Quebrou um vaso no escritório. Jurou que ia contestar tudo. Mas ele não sabia que eu tinha cópia, que eu tinha provas, que eu estava preparada. 1 semana depois, Dr. Marcelo me ligou. Senhora Amélia, chegou a hora. Vamos ao escritório de advocacia da família Albuquerque. A senhora vai se apresentar como beneficiária e vai exigir seus direitos. Vesti minha melhor roupa. Não era muito, uma calça social preta e uma blusa branca, mas estava limpa e passada. Prendi o cabelo, passei batom e fui. Estava nervosa, mas determinada. O escritório ficava em um prédio espelhado no centro. Sala enorme, com vista para a cidade, móveis de couro, quadros caros, o tipo de lugar que eu nunca imaginaria entrar como outra coisa além de faxineira. Mas entrei, com a cabeça erguida. Rodrigo já estava lá, sentado em uma poltrona, de braços cruzados, olhando pela janela. Quando me viu entrar, ficou branco. Depois, vermelho. "O que essa tá fazendo aqui?" ele gritou, levantando. "Doutor Fernando, que palhaçada é essa?" O advogado da família, Dr. Fernando, um homem de cabelos grisalhos e óculos de aro grosso, levantou a mão. "Senhor Rodrigo, por favor, a senhora Amélia está aqui porque é beneficiária do testamento do seu pai. Ela não é nada. Ela é uma ladra, uma faxineira que meu pai, que ele..." Rodrigo estava fora de si.
Dr. Marcelo, meu advogado, colocou a pasta em cima da mesa com um movimento calmo e deliberado. Vamos aos fatos. A senhora Amélia está no testamento. Foi vontade expressa do Sr. Albuquerque. E quanto à acusação de roubo, ele abriu a pasta e tirou papéis. Nós temos cópia das gravações das câmeras de segurança da mansão. Rodrigo congelou. Nas gravações, Dr. Marcelo continuou, calmamente. É possível ver o Sr. Rodrigo pegando o próprio relógio e colocando no armário da vassoura às 14h35 do dia da acusação, 3 horas antes do jantar. A senhora Amélia não entrou naquele cômodo em nenhum momento do dia. As câmeras provam. O silêncio na sala era absoluto. Isso significa, Dr. Marcelo prosseguiu, que o Sr. Rodrigo armou uma situação para difamar e demitir a senhora Amélia. Calúnia, difamação. E, considerando a cláusula do testamento do seu pai, Dr. Fernando pegou o testamento e leu em voz alta. Se Rodrigo Albuquerque Júnior contestar este testamento ou demonstrar comportamento que difame ou prejudique qualquer beneficiário aqui nomeado, sua parte da herança será automaticamente reduzida a 20%. Rodrigo cambaleou. Teve que se segurar na mesa. Não, isso não pode, pode e vai, Dr. Fernando disse, e pela primeira vez vi irritação na voz dele. Senhor Rodrigo, seu pai foi muito claro. Ele sabia como o senhor era e deixou proteções justamente para isso. O senhor difamou a senhora Amélia publicamente. Tem testemunhas, tem gravações. A cláusula entra em vigor. Mas ela é uma faxineira, Rodrigo gritou. E a voz dele estava quebrada. Ela não merece nada do que é meu. Meu pai ficou louco. Ela manipulou ele. Ela... Cuidado com o que vai dizer, Dr. Marcelo interrompeu, frio, porque cada palavra pode ser usada contra o senhor. A senhora Amélia tem direito ao que está no testamento. 10% das ações, o apartamento. E considerando a tentativa de fraude e difamação, ela pode processar o senhor por danos morais. Rodrigo me olhou com tanto ódio que dei um passo atrás involuntariamente. Mas então, ele viu algo no meu rosto. Não era medo, era determinação. Ele cuspiu as palavras. Você é um lixo. Sempre foi. Sempre vai ser. Eu respirei fundo e falei. Pela primeira vez em 5 anos, falei de volta. Talvez eu seja, mas o seu pai não achava isso. Ele me respeitou, me valorizou. Viu em mim o que você nunca conseguiu ver. Dignidade. E sabe de uma coisa, Rodrigo? Eu perdoo você por me chamar de lixo todos esses anos. Perdoo porque sei que você é vazio por dentro. Mas eu não esqueço. E eu não vou abrir mão do que é meu por direito. Ele ficou sem resposta. Dr. Fernando continuou a reunião. Explicou o inventário, as ações, o apartamento, tudo o que eu ia receber. Rodrigo ficou sentado, a cabeça entre as mãos, enquanto o mundo dele desmoronava. No final, eu assinei os papéis, oficialmente reconhecida como beneficiária. Quando saí do escritório, Rodrigo estava na recepção, no telefone, gritando com alguém. Quando me viu passando, ele desligou. Você não vai ficar com isso. Ele disse baixo, venenoso. Vou contestar. Vou provar que você manipulou meu pai. Vou te destruir. Parei. Olhei para ele. Pode tentar, mas a verdade está do meu lado. As câmeras estão do meu lado. O testamento do seu pai está do meu lado. E sabe qual a diferença entre eu e você, Rodrigo? Eu lutei por cada centavo que recebi. Trabalhei duro. Fui honesta. Você nunca trabalhou um dia na vida. Nasceu rico e achou que isso te fazia melhor que os outros. Mas não faz. Seu pai sabia disso. E por isso ele fez o que fez. Saí. E dessa vez, quando atravessei a porta, não estava chorando. Estava sorrindo. Nas semanas seguintes, tudo se resolveu. As ações foram transferidas. O apartamento passou para meu nome. Era lindo. 3 quartos, varanda, em um bairro que eu só conhecia de passar de ônibus. Minhas filhas choraram quando viram. É nosso, mãe? De verdade? Sim, era nosso. Rodrigo tentou contestar. Entrou com processo. Mas Dr. Marcelo destruiu cada argumento. As câmeras, as testemunhas. O próprio testamento com a letra do pai dele. Assinado, reconhecido, válido. No final, Rodrigo perdeu. Ficou com seus 20%. A mansão. E uma reputação destruída, porque a história vazou. Empresários que estavam naquele jantar contaram para outros empresários. Logo todo mundo sabia. O herdeiro Albuquerque tinha armado para uma faxineira e perdido parte da herança por causa disso. Vi ele uma última vez, 6 meses depois. Era uma tarde de sábado. Eu estava com as meninas em um shopping, comprando roupa para elas. Rodrigo passou por nós, com uma mulher no braço, fingindo que não me viu. Mas viu, e eu vi o olhar dele. Não era mais ódio, era algo pior, vergonha. Hoje, 3 anos depois, estou bem.
As ações me dão dividendos. Não sou rica, mas tenho estabilidade. Minhas filhas estão na faculdade. Júlia faz medicina. A mais nova, Ana, faz direito. Quando perguntam como consegui pagar, eu conto a história. Ainda limpo casas. Não porque preciso, mas porque gosto. É um trabalho honesto. Me faz lembrar de onde vim e de quem me ajudou a chegar onde estou. Na sala do meu apartamento, tem uma foto do Sr. Albuquerque. Foi a única que pedi para Marlene, que ainda trabalha na mansão. É dele sorrindo, em um dia de sol, no jardim. Toda vez que passo por ela, eu digo, obrigada, porque ele me viu, me valorizou e me deu não só uma herança, mas algo muito maior, dignidade. Rodrigo? Ouvi dizer que perdeu o resto da herança em negócios ruins, que a empresa do pai teve que ser vendida, que ele agora vive de mesada de algum amigo rico. Karma é uma coisa interessante, porque no fim, a vida ensinou ele exatamente o que seu Osvaldo, o motorista, disse um dia. Um dia a vida ensina. E ensinou. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir, não importa quanto dinheiro eles tenham. Que justiça existe, às vezes de formas que a gente não espera. Que dignidade não tem preço. E que no final, quem planta humilhação, colhe vergonha. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me ouvir. Se você já passou por algo parecido, saiba que você não está sozinho. Deixe seu like neste vídeo para que mais pessoas vejam que a justiça existe. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem. A gente se vê no próximo vídeo. Fique com Deus.